Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor. Você está pronto para receber a palavra? Amém? Você vai fazer igual os irmãos lá? Vai jogar a cadeira para cima, vai? Aleluia, Jesus. A irmã gritou aqui, eu lembrei. Lembrei dos irmãos que estão na live. Por que eu lembrei? Porque, graças a Deus, o Senhor tem movido. E aí teve uma pessoa que estava falando comigo, que nos acompanha online. Ela falou, rapaz, tem uma irmã lá, que ela dá uns gritos fortes, né? Eu falei, tem. Então você que está em casa, seja muito bem-vindo. Que a palavra do Senhor possa penetrar ao seu coração. E vamos lá. Nesses dias, eu tenho falado com você sobre a revelação da graça de Deus. E ontem eu tive um momento assim muito forte com o Senhor. Desde sexta-feira, eu tenho me dedicado a estar com o Senhor, conseguindo me libertar um pouco desse trem aqui, que esse trem aqui eu vou falar para você, viu? Mas aí também você fica sem usar, o povo vai, você morreu, né? Cadê o seu? Eu estou aqui, ué. Não, tem que sair dessa escravidão. Mas aí eu estava, desde sexta-feira, orando, falando com Deus e vendo algumas coisas. E o Senhor me fez entender, porque eu estava ministrando, né? Eu queria ministrar outra coisa, eu queria falar sobre igreja com você. Mas aí eu preguei aquela mensagem, há 2 semanas atrás, e aí depois me veio outra, e aí agora me veio outra, e nós vamos continuar aí, vamos ver até onde vai. Mas o Senhor falou algo muito forte comigo. O Senhor me disse que nós somos uma voz que Ele levantou nessa geração para restaurar a mensagem da graça. E aí eu, pensando nisso, sabe? E aí algumas pessoas que nos acompanham online vieram falar comigo há algumas semanas atrás, semana passada também. Pessoas de outras igrejas, né? Graças a Deus. Mas que nos acompanham aqui, ouvem as nossas mensagens. E aí é interessante, você sabe quando o Espírito testifica na pessoa, né? Teve uma pessoa que eu estou conversando com ela, e aí ela falou, cara, é isso aí, é nisso aí que eu acredito, só que eu não sabia que era isso. Sabe quando você ouve um trem, você fala, cara, é isso, se você perguntar, eu não sei explicar, mas é isso aí que eu creio. E aí, eu conversando com essa pessoa, e aí o Senhor falando isso comigo, e ontem, fiquei muito impactado assim, porque eu falando com o Senhor e me questionando, falei, Senhor, por que existem tantos homens de Deus, profetas, apóstolos, semideuses, que oram tanto, profetizam, jejuam, sabe, têm uma vida com Deus, por que eles não conseguem ter essa revelação? Né? Pessoa vê anjo, vê arcanjo, vê tudo, por que esse anjo não prega para ela e fala assim, ei filho, tu está perdido? E aí o Senhor falou algo muito forte comigo, e aí eu até vou destrinchar essa frase depois, que o Senhor disse assim, sinceridade não significa que você está no caminho certo. A pessoa pode ser sincera na sua busca com Deus, ela pode ser apaixonada por Jesus, mas não significa que ela não está debaixo de um ensino errado. Eu falei, meu Deus, sério meu irmão, eu fiquei em choque assim por umas 2 horas, porque me veio à mente muitas pessoas. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Se essas pessoas, porque eu não oro igual essas pessoas oram. Sabe aquele povo que ora, que parece que ele entrou dentro de um buraco negro e vai sair lá do outro lado? E você está aqui, amém, amém. Já passou por isso não? Aí você começa, amém, aleluia, acabou. E a pessoa esquece disso e vai embora. Isso acontece muito quando a gente vai orar junto, né? Aí você fica apertando a mão do irmão, aleluia irmão. Era só para agradecer irmão, aleluia. Mas é incrível.
Porque essas pessoas, elas são sinceras diante de Deus, elas buscam a Deus de verdade, mas sem uma revelação. E aí eu perguntei para o Senhor, eu falei: Senhor, por que os anjos não falam, né? Tem um monte de apóstolo que eu vejo aí falando de anjo, avisando o fim do mundo, né? E eu falei: por que o anjo não fala assim, ó, gente, vamos falar da graça? Aí eu falei bem assim para o Senhor, já tem uns dias que eu estou falando isso para ele, e agora que ele me respondeu. Eu falei: Senhor, os anjos não sabem da graça? O mundo espiritual desse povo aí não sabe? E aí o Senhor me fez lembrar da passagem de Cornélio, né? Onde o anjo aparece para Cornélio, e o anjo fala: olha, Cornélio, as suas orações e as suas esmolas chegaram diante de Deus, mas chama Pedro, e ele vai te dizer o que tem que fazer. Aí eu fiquei pensando nisso. Aí eu falei: Senhor, por que o anjo não pregou para ele? Aí o Senhor falou algo muito forte comigo. O Senhor disse assim: anjo não precisa ser perdoado. Quem não sabe sobre perdão, não entende a graça. Precisou de um homem que negou Jesus, que desistiu de Jesus, mas que foi resgatado por Jesus, para levar o evangelho até Cornélio. O anjo estava lá, mas o anjo não foi chamado para ser mestre. O anjo foi chamado para servir, não para ensinar. Anjo não dá doutrina, anjo dá direção, e a direção sempre aponta para Cristo. Então o anjo disse para Cornélio: vai lá, chama Pedro. Primeiro eu vou ter que revelar para ele, porque ele também não sabe. Aí Pedro tem a revelação lá do lençol e tudo mais. E aí Pedro vai então para Cornélio e anuncia-lhe a graça. E é interessante que não tem nada a ver com a minha mensagem, né? E eu estou gastando meu tempo aqui. Interessante, vamos ler, irmão? Já bananou tudo aqui mesmo? Bom que eu já tenho mensagem para a semana que vem. Vamos ler aqui Atos. Eu fiquei muito chocado com isso, porque... Fala a verdade, irmão. Você vê esses grandes homens de Deus, essas grandes denominações, que não pregam essa verdade. Aí você olha para nós e fala: rapaz, será que nós estamos certos mesmo? Eu confesso, irmão, eu já pensei muito nisso. É porque você é crente, mas eu penso, falo: rapaz, será que é isso mesmo? Que não é possível, né? Tem gente que fala: não, eu fui arrebatado. Eu falei: rapaz, lá no céu ninguém falou assim nada de graça, nada. Só de juízo, de morte, de desgraça, ninguém falou assim, Jesus. Porque parece que não, né? Mas olha só, vamos ler aqui Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, versículo 1, diz assim: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar, conhecido como italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em suas finanças aos pobres, e buscava continuamente a Deus em oração. Entenda o seguinte: quem era Cornélio? Cornélio era um italiano, um gentil, que havia se convertido ao judaísmo. Então ele é um prosélito, um discípulo judaico, um gentil que se tornou judeu. Então ele vivia com base na lei, ele tinha um relacionamento com Deus por causa da lei. E aí, aqui o texto vai dizendo que ele era uma pessoa piedosa. O que é uma pessoa piedosa? Piedade vem de devoção. Então significa que Cornélio era alguém devoto a Deus, ele buscava fazer a vontade de Deus. Não apenas ele, mas toda a sua família. E aí, o texto diz que ele era generoso. Fala comigo, generoso. Esse é um bom argumento para definir um judeu.
ele era generoso em suas finanças para ajudar os pobres e buscava continuamente a Deus em oração. E aí o versículo 3 diz que certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão. Então Cornélio está lá no seu momento de oração. O judeu ora às 9 da manhã e às 3 horas da tarde, que é o horário do sacrifício no templo. E aí Cornélio está na sua oração da tarde. E enquanto ele está ali na oração, quem sabe pedindo perdão pelos seus pecados, clamando pelo Messias, de forma clara, viu um anjo de Deus, que se aproximando dele, o chamou pelo nome: Cornélio. Estarrecido e com os olhos fitos no anjo, indagou: quem é, Senhor? Ao que o anjo lhe comunica: tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. Diga comigo: oferta memorial. Já vi muita gente usando esse texto para falar: olha, irmão, sua oferta te precede. Você quer ser abençoado por Deus, você tem que ajudar o pobre, você tem que ofertar, porque a sua oração anda junto com a sua oferta. É uma verdade, porém uma verdade passada. Por quê? Porque Cornélio, ele não vivia em Jerusalém. Então ele não podia estar constantemente ofertando no templo. Então o que Cornélio fazia? Ele transformava, igual os crentes de hoje, essa história é velha. Ao invés dele ir no templo sacrificar, ele transformava a oferta dele em várias ofertas e dava para os pobres. Então essa ideia de pegar o dízimo e entregar para os pobres, é velha, não tem ninguém inventando nada, é tudo história passada. Mas ele tinha uma justificativa, ele não podia ir todo dia no templo, o judeu tem que sacrificar todo dia. Então como ele não podia ir todos os dias ao templo, ele transformava essa oferta em várias ofertas e liberava aos pobres. E aí o texto diz que mesmo fazendo isso contrário à lei, isso estava chegando diante de Deus como uma oferta memorial. O que é uma oferta memorial? É uma oferta que fala a respeito de algo. Então, por exemplo, imagine que você recebeu uma cura, e aí você faz uma oferta de agradecimento a Deus. Aquilo é uma oferta memorial. Você está diante de Deus agradecendo a Ele pela sua cura. E por que é um memorial? Porque a partir daquele memorial, o diabo não pode tocar mais na sua saúde, por causa daquele memorial. Então você faz um altar em agradecimento a Deus. Quando você tem um filho, você entrega uma oferta em agradecimento a Deus pela vida do seu filho. Isso é uma oferta memorial. E aí, o que esse Cornélio estava entregando a Deus? O que ele estava gerando diante de Deus? O texto diz, no versículo 1, que ele buscava constantemente o Senhor. Então o que Cornélio estava gerando de memorial? Ele estava buscando por uma revelação. Cornélio era gentil, e por mais que ele havia se convertido ao judaísmo, ele não era considerado um judeu legítimo, ele era só um religioso, mas ele não era descendente de Abraão. Então ele estava buscando formas de ter um relacionamento mais próximo com Deus. E aí, o texto diz que o anjo aparece para ele, fala que o memorial dele está diante de Deus. Aí o versículo 5: agora, envia alguns homens a Jope e manda chamar Simão, também conhecido pelo seu segundo nome, Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor de couro, cuja casa fica à beira-mar. Assim que o anjo lhe falava, se retirou, chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso, ou seja, um outro judeu convertido. Dentre todos que estavam a serviço,
e compartilhando com eles tudo o que havia se passado, os enviou a Jope. Então nós estamos falando aqui na verdade de uma comunidade judaica convertida fora de Jerusalém. E aí o anjo aparece para dar a resposta, mas o anjo não pode pregar o evangelho. Isso é muito interessante. Os anjos não têm autorização para pregar o evangelho, porque como eu acabei de dizer para você, para entender o evangelho é preciso entender o perdão. Anjo não tem do que ser perdoado, então ele não entende o que é o evangelho. Por isso que quanto maior é a minha revelação do quanto eu fui perdoado, mais revelação da graça eu tenho, porque as duas coisas andam juntas. Amém? E aí a história passa. Eu não quero falar sobre a visão de Pedro, eu quero caminhar com você lá para a chegada do apóstolo Pedro. Vamos ao versículo 23. Diz assim: diante disso, Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, aprontou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope seguiram em sua companhia. Um dia depois, chegaram a Cesareia, e Cornélio os esperava, havendo reunido seus parentes e amigos mais chegados. Olha o homem, como ele tem sede de Deus, né? Ele recebe a visão, ele já compartilha com os servos dele, que também eram judeus religiosos como ele, convertidos, e aí manda chamar Pedro. Enquanto estão indo chamar Pedro, ele está reunindo todo mundo, fala: pessoal, vai vir um homem de Deus aqui, eu recebi a palavra do anjo, esse homem vai trazer uma palavra que vai mudar a nossa vida. Muito diferente de nós, né? Por quê? Porque esse homem entendia que abriu-se para ele uma oportunidade. Lembre-se, ele é um judeu convertido, mas legalmente ele não tem aliança com Deus. Ele tem aliança com a lei, mas ele não tem aliança com Deus. Quando o anjo chega para ele, dizendo para ele que ele vai ter um acesso espiritual, para que ele tenha um relacionamento com Deus, para ele a minha vida vai mudar. E aí ele está com toda expectativa, e aí o versículo 25 diz, olha como o homem estava querendo receber de Deus. Aconteceu que quando Pedro ia caminhando para dentro da casa, Cornélio saiu ao seu encontro e, prostrando-se aos seus pés, o reverenciou, o adorou. Por quê? Está vindo um homem de Deus. Esse cara carrega algo que eu não carrego. Ele não é judeu, ele é gentil. E gentil, na época pagã, adora tudo quanto é coisa. Então imagina que um anjo fala sobre você. Você é alguém especial. Então quando Pedro entra na casa de Cornélio, Cornélio já chega, se dobra, né? Já beija a mão do Papa, aleluia, papinha. Olha o Pedro, cheio de amor no coração. Pedro, no entanto, imediatamente o fez aprumar-se. Como? Pegou ele pela gola e levantou. Levanta-te, pois sou tão humano como tu és. Isso é maravilhoso. O evangelho não é feito por anjos, é feito por homens. Você não entende isso, né, irmão? Pastor, eu tô chateado com a igreja porque eu fui ferido. Porque somos seres humanos, não somos anjos. Como pode um pastor cair? Somos seres humanos. Olha o que ele disse: levanta-te, pois sou tão humano como tu és. Não, mas você andou com Jesus. Mas eu não deixei de ser homem. Você nasceu de novo, você teve visões, você curou o paralítico, mas eu não deixei de ser homem. Nós vivemos num tempo onde saiu agora a estatística, que o número de crentes, não existe essa palavra, né? Mas no senso existe. O número de evangélicos praticantes, não existe isso. Mesma coisa, dizimista fiel, não existe isso. Ou você é dizimista, ou você não é. Não, eu sou dizimista, só não sou fiel. Então você não é. O número de evangélicos
praticantes é o mesmo número de evangélicos não praticantes. O que é um evangélico não praticante? É alguém que gosta de Jesus, mas não gosta da igreja. E por que essa pessoa não gosta da igreja? Porque ela não entendeu que a igreja é feita de pessoas. E aí, ao invés de... Você sabe que existe uma coisa que Deus inventou para nós, chamada perdão. Chamado o quê? Perdão. Vira para o seu irmão, fala, perdão, irmão. Perdão. É muito comum, eu estava conversando com uma pessoa, não é daqui não, e aí ela falando que ela estava desanimada, porque o pastor dela lá tinha falado uns trem para ela. Aí eu falei assim, depois eu fiquei pensando, falei, cara, o que eu tenho a ver com isso, né? Aí eu falei bem assim, mas você sabia que existe perdão? Aí ele falou bem assim, não, mas ele está errado. Eu falei, sim. Você já parou para perceber que a gente quer ser perdoado por Deus, mas a gente não gosta de perdoar as pessoas? Que tipo de igreja é essa que a gente quer construir, onde temos que deixar de ser seres humanos? Irmão, você falha com o seu cachorro, você esquece de dar comida para ele, e mesmo assim, eu falo do meu, já teve 2 dias que ele ficou com fome. Por quê? Porque ele come a hora que ele quer, entendeu? Aí eu passo lá, na hora de eu dar comida, a comida dele está lá, ele não comeu, aí eu esqueço, já fiquei 2 dias sem dar comida para ele. Aí como que eu sei que ele está com fome? Que ele vai lá, pega a vasilha e sai balançando a vasilha. Fala, alô, tô com fome, galera, e aí? Aí ele joga assim a vasilha e fica me olhando. E sabe o que eu acho assim extraordinário? Na hora que ele come, ele esquece que eu deixei ele com fome. Aí ele vem. Eu falei, meu Deus, se fosse um ser humano tinha me matado. Uma vez, ele fugiu aqui, irmão, eu peguei esse cachorro. Falei, o negócio é o seguinte, você não tem nada a ver com isso não, mas eu estou nervoso. Ele falou, você mesmo. Irmão, eu bati nesse cachorro. Aí passou um pouquinho, ele saiu todo triste, meio estrunchado. Eu vou embora dessa casa. Ah, não vou não, eu gosto de vocês. Aí eu fico olhando para eles, eu falei, meu Deus do céu, por que a gente não é assim? Como que eu vou amadurecer, se todas as vezes que eu sou confrontado ou afrontado, eu fujo? Então quer dizer que todo lugar onde eu for, eu vou encontrar pessoas para me ferir, porque eu ainda não aprendi a perdoar. Ah, pastor, todo mundo me machuca. Não é, meu irmão, é o que eu fico pensando comigo. Não é todo mundo que está errado. Talvez é uma atitude nossa que está errada. Então eu tenho que amadurecer. Então, o anjo não pôde falar sobre o evangelho, porque apenas alguém que foi perdoado pode entender o poder do perdão. Você foi perdoado? Isso é bênção para você? E por que você retém essa bênção dos outros? Igual eu falei para o Igor, você é uma bênção na minha vida. Ele demora a responder, ele não responde, mas ele é uma bênção. Por quê? Porque se eu falar, também não vou mandar mais nada. Que tipo de crente eu sou? Dá vontade? Dá. É igual o André mandou mensagem, cadê o seu? Eu falei, tô aqui. Sumiu, eu falei, tô me desintoxicando. O que isso tem a ver com a pregação? Nada. Porque se eu passar o slide aqui, você vai ver que não tem nada disso aqui. Mas vamos continuar a história. Então, versículo 27. Então, conversando com ele, Pedro entrou na casa e encontrou ali reunidas muitas pessoas. Quantas pessoas? Muitas. Não era para Pedro ficar feliz? Falar, uau, olha, que bênção. Uma igreja nascendo no meio dos gentios.
Que legal! Ó, irmão da graça. Vós sabeis que é contra a nossa lei um judeu se associar a qualquer gentil, nem mesmo por uma breve visita. O que Pedro está dizendo? Eu não queria estar aqui. Vocês são tudo pecador desgraçado. Porque você sabe, pela lei, um judeu, por exemplo, ele não pode entrar numa casa de um gentil. O judeu de hoje é que é meio. Mas o judeu ortodoxo, ele não entra na casa de gentil. Judeu ortodoxo não fala com mulher. Por quê? Porque segundo a lei, uma mulher, quando ela está na menstruação, ela é impura. E aí, como o judeu não sabe se ela está ou não está naquele dia, é melhor evitar. Por isso que a mulher samaritana se assustou com Jesus. Como que tu, sendo judeu, está falando comigo? E aí, o Pedro está aqui nessa unção de Moisés. Porque, olha o que ele diz. Contudo, Deus revelou-me que a nenhuma pessoa devo considerar impura ou imunda. Ou seja, como Pedro via aquele povo, impuro, imundo, desgraçado, que vai tudo para o inferno. Por essa razão, assim que fui procurado, vim sem qualquer objeção. Mentira, que Deus teve que falar com ele 3 vezes. Olha o apóstolo mentindo, gente. Porque ele é um ser humano. Não, mas crente não mente. Na teoria sim, mas na prática somos seres humanos. Agora, pois, vos indago, o que vocês querem? Vocês me tiraram de casa para quê? Ao que Cornélio explica, né, toda a história, tarará, tererê, tererê. Vamos avançar aqui, versículo 34. Diante disso, Pedro começou a compartilhar. Agora sim, percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. Antes, porém, de todas as nacionalidades, recebe todo aquele que o teme e pratica a justiça. Perceba que Pedro está falando com base na lei. Ele teve a revelação da graça, mas ele não entendeu a graça. Semana passada nós falamos sobre isso. Ele teve a revelação, mas ele não entendeu nada. E aqui de novo, há 3 dias atrás, ele tinha tido uma revelação da graça de Deus, mas ele ainda não entendeu nada. O que ele está dizendo? Qualquer pessoa que buscar viver a lei, Deus tem um relacionamento com ela. Mas Deus vai ter que corrigir essa pregação dele que não está certo. Aí ele vai pregar. 33:6. Esta é a palavra que Deus mandou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por intermédio de Jesus Cristo. Para quem? Para os filhos de Israel, ou seja, somente para os judeus. Este, portanto, é o Senhor de todos. Todos quem? Judeus. Essa palavra vós bem conheceis. Qual palavra? A lei. Foi proclamada por toda a Judeia, a salvação para os judeus. Começando pela Galileia, depois do batismo pregado por João. E se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus ungiu com espírito e poder, e como ele caminhou por toda parte realizando o bem, e salvando todos os oprimidos do diabo, porquanto Deus era com ele. E nós, os apóstolos, somos testemunhas de tudo que ele realizou na terra dos judeus. Está vendo que ele é partidarismo, né? Ele tem a placa da denominação dele, ele fala, Jesus é nosso, nós é nós. Cadê meu pai? Aqui. Bem como em Jerusalém, onde o assassinaram. O irmão já não entendeu nada, mataram, tadinho do Jesus. Suspendendo no madeiro. Deus, entretanto, o ressuscitou ao 3º dia e lhe concedeu que fosse visto, não por toda a população, mas por testemunhas que previamente escolhera para este propósito, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E
e Ele mesmo que nos mandou pregar a todas as pessoas, judeus, e testemunhar que foi a Ele que Deus constituiu juiz dos vivos e dos mortos. E que pregação chata, né? Falando em judaico e judeu e não sei o que. Mas Cornélio, tadinho, deve que estava, né, com os olhos brilhando. Porque é fantástico isso, né, irmão? Você vai ver alguém da lei pregando, as pessoas parecem estar tudo vidradas assim, ó. Aí dá vontade de falar, gente, o que vocês estão vendo? Né, a pessoa chora, fala igual ali, não estou sentindo nada, que vocês estão chorando de quê? Imagina Cornélio chorando e falando, e Pedro com raiva, fala, meu pai, eu estou pregando para esses impuros. Mas olha esse versículo, versículo 43, todos os profetas, quais profetas? Da lei, testemunham sobre ele, afirmando que qualquer pessoa que nele crê, recebe o perdão de todos, de quantos? Todos os pecados, mediante seu nome. E aconteceu que, enquanto Pedro ainda pronunciava estas palavras, quais palavras? A frase anterior, o Espírito Santo desceu de repente, ou no hebraico, caiu sobre eles, sobre todos os que ouviam a mensagem. Pedro está falando, mataram Jesus, nós é o povo escolhido, nós é o judeu, nós somos a última Coca-Cola do deserto, mas os profetas falaram sobre ele, toda a lei aponta para ele, porque nele nós temos o perdão de todos os nossos pecados, coisa que a lei não podia fazer, esse cara resolveu de uma vez por todas. E aí quando Pedro fala sobre isso, o Espírito Santo falou, Pedro, até aqui, cala a boca, é isso que eu precisava. Caiu sobre eles. Aí o texto diz, aqueles judeus que viram, que vieram com Pedro, ficaram admirados que o dom do Espírito Santo estivesse sendo derramado, inclusive, sobre os gentios, porquanto os ouviam se expressando em línguas estranhas, e exaltando a Deus. O que significa? Quando Pedro anuncia o evangelho verdadeiro, sem citar lei, sem inventar vitimização judaica, quando ele fala o centro do evangelho, a lei aponta para Cristo, e Cristo é a remissão de todos os nossos pecados, o Espírito Santo vem. Por quê? Porque onde há o perdão, há salvação. Então, é interessante isso, né? Pedro não falou, vocês querem receber o Espírito Santo? Vocês querem receber Jesus? Não que eu queira dar para vocês, mas vocês querem? Quando ele fala sobre o perdão, o Espírito Santo desce. E por que o Espírito Santo desce? Para o Pedro calar a boca. Pedro fala, Pedro, tá bom, não preciso de você mais não, chega, era só isso que eu precisava. O anjo não podia falar sobre isso, eu queria que você falasse só isso. E aí o texto diz que o Espírito desce, cai sobre eles, e eles começam a falar em línguas, e a exaltar a Deus. E é interessante que esse mesmo texto, é o texto de Atos capítulo 2, por isso que todo mundo ficou perplexo, porque está acontecendo com os gentios, o que aconteceu em Atos 2, o Espírito Santo caiu em Atos 2, caiu aqui na igreja dos gentios, o Espírito Santo encheu eles com o dom de falar em línguas, aqui da mesma forma, aqui ninguém pôs as mãos, aqui também não, é como se Deus estivesse dizendo, gente, vou começar a minha igreja de novo, não deu certo com vocês não entenderam a lei, vocês estão amarrados nesse trem ainda, vou começar de novo, vou fazer um novo Pentecostes. E aí o Espírito desce e eles começam a exaltar a Deus. O que significa essa expressão exaltar a Deus? É a mesma expressão de Atos 2, eles começaram a falar de Jesus. Aí os apóstolos Pedro olhou e falou assim, mas vocês não conhecem ele? Por isso que eles ficaram perplexos. Eu sei quem está falando, é o Espírito Santo. E aí ficaram admirados. Aí o versículo 47 diz, será possível
que alguém ainda recuse água e impeça que estes sejam batizados? Eles, assim como nós, receberam o mesmo Espírito Santo. O que significa? Eles não queriam, eles estavam ali só para anunciar o juízo e ir embora. Só que agora, quando Pedro toca no Evangelho, o Espírito Santo desce, aí eles olham entre si e falam: e agora, pessoal? Nós vamos ter que batizar esse povo, eles são crentes igual nós agora. Aí eles batizam. Aí o versículo 46 diz que eles foram batizados em nome de Jesus e suplicaram para o irmão Pedro para ficar ali mais alguns dias. Só que aí essa mensagem já não interessa para nós, que o Espírito Santo não deixou registrado, porque eu acho que o Pedro voltou a falar da lei. Mas a história acaba aqui. Agora, olha o versículo 1 do capítulo 11. Você crê que esse foi um grande mover de Deus? Não é genuinamente de Deus? Olha o versículo 1 do capítulo 11. E aconteceu que os demais apóstolos e irmãos, que estavam na Judéia, ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. E assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido, dentro da igreja tinha uma facção, a facção dos que se recusavam, que ele diz aí, ó, dos crentes circuncisos. O que é um crente circunciso? Que praticava a lei. Dentro da igreja tinha um partido mosaico. Nós somos filhos de Moisés, você não vai matar Moisés, nós te matamos, mas você não vai matar ele. Nós somos da lei, nós somos da lei. Aí olha o que eles fizeram, criticaram a Pedro dizendo: entraste na casa de homens incircuncisos e ainda comestes com ele, desgraçado, vai ficar de banco. Irmão, preste atenção, é que você não está entendendo o que está acontecendo. Deus está fazendo um grande mover, a igreja tem poucos anos de idade e a lei já está mandando. Tem um partido judaico legalista dentro da igreja primitiva. Não é de hoje não, irmão. Não é de hoje não. Nós estamos em que capítulo? Capítulo 11. O Espírito Santo acabou de cair. Tem mais de 10 mil pessoas na igreja, mas eles ainda não entenderam. Aí tem um partido que chegaram para Pedro e fizeram o quê? Criticaram. Se você é alguém que diz pregar a graça e ninguém te critica, você não está pregando a graça. Se você não incomoda, igual eu falei semana passada, a revelação da graça é uma revelação perigosa, porque ela incomoda os religiosos. E aí, o texto está dizendo que esse grupo, é interessante que a Bíblia é maravilhosa. Lucas escolheu a palavra partido. Partido, é o partidarismo, igual hoje, direita ou esquerda, as duas na sua cara, para ver se você acorda. Você é de direita ou você é de esquerda? Depende. Você quer levar de um lado ou você quer levar do outro? Aí, Pedro começou a falar-lhes um relato claro e ordenado. O que significa? Pedro está assim, pessoal, como é que eu vou explicar, meu Pai do céu? Verdade, eu não sei, não estou entendendo nada. Mas o que acontece? Aí ele vai contar toda a história. Eu estava em casa, esperando o almoço demorou, aí foi dando meio-dia, e eu fui desfalecendo, minha alma foi subindo, aí eu fiquei louco, estava com fome, fiquei alucinado, aí veio um lençol que caiu do céu, um monte de animal, aí Deus falou, come, eu falei, aleluia, estou com fome, Senhor, mas era um monte de animal imundo, aí eu falei, não como, a lei não permite. Aí ele conta toda a história, não quero entrar nesse assunto. Aí ele vai contando, aí depois veio uns homens, chamou eu fui, eu estou lá falando, vocês é praga ruim, vocês é imundo,
mas eu estou aqui, o que vocês querem? Jesus, é a lei, perdão. E quando eu falei perdão, o Espírito Santo veio. Não fui eu, pessoal. É como se Pedro dissesse assim, não foi culpa minha. Vocês estão bravos comigo, mas não vi nada. Por quê? Porque perante a lei, Pedro estava sendo um herege. E qual é a consequência de um herege na lei? Apedrejamento. Agora pensa, se o Espírito Santo não está nesse negócio, o apóstolo Pedro sendo apedrejado, porque era isso que eles iam fazer. Agora, você olha para a realidade da igreja hoje, você acha que isso está aqui acontecendo à toa. Não, irmão, desde a igreja primitiva, a lei sempre foi um problema. Por isso que nós precisamos ter a revelação de que nós somos chamados para ser uma voz, para proclamar, restaurar a verdade da graça de Deus. Amém? Não sei se você entende isso. Deus nos chamou para um tempo de restauração. Assim como João Batista foi levantado para ser uma voz que anunciava a vinda do Messias, o último avivamento é Deus levantando uma voz para restaurar a verdade do Evangelho, para trazer de volta o Messias. O último avivamento precede o arrebatamento da igreja, e o Senhor nos confiou essa mensagem. Mas, irmão, lembre-se disso, nós somos seres humanos. Eu fiquei muito chocado ontem, por quê? Porque eu tive esse entendimento, eu falei, meu Deus, não adianta, você pode tentar ser a pessoa mais santa, mais justa, se você não tiver a revelação, não vale de nada. Sabe, tem gente que não xinga, você olha para ele, é um anjo, mas não tem a revelação. Não quer dizer que você tem que ser também um boca aberta, louco, desregrado, não. O que eu estou falando é, o que nos aprova diante de Deus, é o entendimento da sua graça. Eu fiquei indignado, eu falei, Senhor, mas como? Eles estão orando, fala para eles, avisa eles que estão errados. O Senhor falou, eu não posso. É por meio de revelação. A fé vem por ouvir. Eles não podem ter acesso a algo que eles nunca ouviram. Aí o Senhor falou algo muito forte comigo. O Senhor falou, por isso que você tem que pregar. Eu falei, o Senhor joga para cima de mim? O que eu tenho a ver com essa bagunça? E aí eu fiquei olhando, irmão, mas foi muito forte isso para mim ontem, eu não sei te explicar. E aí o Senhor falou isso comigo, você tem que pregar. Eu falei, Senhor, mas sozinho eu não dou conta. Aqui Pedro, tadinho, se ele tivesse sozinho, ele ia ser apedrejado. Não sei se alguém quer me apedrejar, mas me bater eu sei que tem. Mas não, irmão, não é sobre mim, é sobre nós. O Senhor me deu a mensagem, não para eu ser o dono da mensagem, mas para eu compartilhar essa mensagem, para que você seja também resposta de Deus. Nós não estamos construindo algo para mim, irmão. Tem nada no meu nome aqui, nem nome tem isso aqui. É sobre uma mensagem que Deus nos entregou. Sabe, hoje muito mais eu entendo isso. Deus nos escolheu para um propósito diferente. Eu sempre brinco com você que nós estamos fazendo um trem que nós não sabemos o que é e nunca viu. Estamos construindo. Mas hoje eu tenho clareza disso. Nós somos uma voz nessa cidade. Sabe, eu vejo algumas pessoas que caminharam com a gente, não caminham mais, e perderam isso, cara. Quer ir embora, vá com Deus, mas não perde a mensagem, porque senão fica parecendo que você está aqui, aí você diz que é da graça, igual esse povo desgramado, partidarista. Não, agora eu sou do partido da graça,
Aleluia, pastor. Não, não vivo eu, Cristo vive em mim. Aí a pessoa sai daqui e vai para outro lugar. Agora, qual é o partido daqui, pessoal? Vocês votam em quem? Aí a pessoa entra no partido e esquece tudo. A Bíblia chama isso de apostasia. São pessoas que abandonaram a graça e voltaram para a religião. Que o Senhor nos livre disso, irmão. Amém? Hoje nós não somos uma denominação mais. Então você falar para mim, pastor, eu estou indo embora. Para onde, irmão? E da onde? Não tem o quê? Ai, não aguento. Não aguento o quê? Não aguento o nome? É pesado? Nem nome tem. Oh, não tem nome. Não tem nada. Sem forma e vazio. Mas o que nos faz ser igreja é uma mensagem. E era isso que eu queria estar pregando. Ajuda o irmão, vai. Era sobre isso que eu queria estar pregando para você, sobre o fato de sermos igreja. Porque, irmão, uma coisa que Deus me falou é que nós só vamos viver o que Ele tem se a gente conseguir ter unidade. E era sobre isso que eu queria estar falando. Mas o Senhor falou comigo ontem. O que vai gerar na unidade não é o ativismo. Porque, irmão, se eu falar, pessoal, ó, vamos nos unir para nós fazer um negócio. Não consegue, não consegue? Mas sem fundamento. Faz por quê? Porque é legal. Ó, tá vendo essa igreja aí? Ó, foi eu que ajudei a construir. É igual uns Zé Ruela que passa aqui e fala aí, ó. Eu estou aqui desde o começo. Vai, e por que você não está aqui mais? Passou meu tempo. Não, irmão, isso aqui na igreja. Isso aqui, Jesus voltar, isso aqui fica. Você fica? Pronto. Se Jesus vai levar a igreja, Ele não vai levar o prédio? Então isso aqui na igreja. Olha, essa revelação é boa, tive agora. Se Jesus vem buscar a igreja, Ele não vai levar prédio nenhum? Olha aí, não é simples. Né? Não, tem que ter revelação, porque as pessoas não entendem. Então entenda isso, irmão. Talvez foi por isso que minha mensagem trouxe até minha ilustração, porque falaram tão bem das minhas ilustrações. Falei, pastor, nossa, agora que essas ilustrações estou entendendo tudo. Falei, olha, passar no vestibular, hein? Mas é sério, até eu assistindo semana passada, eu falei, rapaz, olha, menino inteligente. Vamos ficar de pé, vamos orar. Mas tem momentos que o Senhor tira para nos alinhar. Ontem foi meu dia, ontem eu fui impactado assim. Falei, Senhor, a obra é muito grande. Mas como eu sempre tenho dito, as pessoas não concordam comigo. Mas eu creio que existem pessoas nessa cidade que carregam essa mensagem. Está por aí, em alguma caverna, em algum lugar. Estão aí. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado, vamos orar. Fala para ela de novo, fala, eu preciso de você, irmão. Você que está em casa, você que é aqui da cidade. Se você não tem igreja, se você tem igreja, continue aí na sua igreja. Online é bom, mas presencialmente é melhor. Feche os seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Aprove ao Teu Espírito nessa manhã nos conduzir nesse alinhamento. Obrigado porque isso mostra que o Senhor é quem direciona esse lugar que está sendo feito, que está sendo construído. Não é sobre uma programação humana, mas é sobre o fluir do Teu Espírito. E assim como o Senhor ontem me trouxe essa clareza, me trouxe esse entendimento, eu te peço, Senhor, traga isso para a Tua igreja. Que nós tenhamos uma mentalidade em unidade, Senhor. Eles não estão aqui por causa de mim,
Eles não estão aqui por causa de uma denominação. Eles não estão aqui por uma programação. Eles estão aqui por um chamado. Cada uma dessas pessoas o Senhor escolheu para estar aqui nesse tempo. Porque o Senhor confiou a elas uma mensagem. Todas as vezes que nos reunimos, o Senhor está nos treinando para fazer aquilo que o Senhor tem para fazer através de nós. Eu sei que ainda não há, Senhor, esse entendimento claro no nosso meio. Nós ainda não compreendemos que nós somos a resposta do Senhor para esse tempo. Cada um de nós, do mais novo ao mais velho, estão aqui por um propósito. E o que o Senhor tem para fazer está às portas. O Senhor já está fazendo. Mas ao mesmo tempo há muito a ser feito. E que não será feito por mim, será feito através de nós. Então que o Senhor nos dê essa consciência nessa manhã. Que cada um aqui saia daqui com essa consciência. Se eles estão aqui, não foi porque eu chamei, não foi porque eles foram atraídos por uma programação, mas porque de alguma forma o Senhor os trouxe aqui. E de alguma forma o Senhor está colocando no espírito deles, ainda que a mente deles não entenda, o Senhor está colocando no espírito deles uma fome, uma sede, uma atração para ser a resposta do Senhor nesse tempo. Não é sobre o que nós entendemos, porque nós somos seres humanos. Nosso entendimento pode falhar, nós podemos falhar, mas é sobre a palavra que nós recebemos. Então nos ajude a entender, Senhor, a entender que não é sobre uma estrutura, não é sobre uma programação, não é sobre uma pessoa, não é sobre sentimentos, é sobre o Senhor. Nós somos uma voz do Senhor nesse tempo. Assim como o Senhor levantou João Batista, nos levante nessa cidade, Senhor. Nos levante não para que nós sejamos alguma coisa, mas para que o Teu nome e a Tua verdade atual seja anunciada. Há muitos que esperam, que anseiam receber dessa mensagem. E o Senhor nos escolheu para ser essa voz. Nos levante, Senhor. Nos levante nesse tempo. Eu declaro isso, Pai. Que nessa semana o Senhor possa manifestar graça sobre as nossas vidas. Que nesse mês que se inicia, nós sejamos surpreendidos pela Tua graça, Senhor. Enquanto o mundo está se preparando para as festas, enquanto o mundo está se preparando para se anestesiar, nos prepare para ser uma voz nesse tempo. Que até o final desse ano, nós possamos viver o que nós não vivemos ainda neste ano. Em todas as áreas da nossa vida, Senhor. O Senhor tem prazer na prosperidade dos justos. O Senhor tem alegria na saúde dos justos. Nós somos justos em Cristo. Então que assim seja na nossa saúde, nas nossas finanças, na nossa casa, no nosso trabalho, em todas as áreas da nossa vida. Que Jesus seja glorificado. Eu oro por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. Vá em paz. E até domingo, em nome de Jesus.